Imagine por um momento que você tem apenas 16 anos de idade. Agora imagine que em questão de dias você é coroada rainha da Inglaterra, mas 9 dias depois está sendo conduzida ao cadafalso para ser executada. Esta não é uma história de ficção. É a trágica realidade de Lady Jane Grey, uma das figuras mais fascinantes e melancólicas da história inglesa. Hoje vamos mergulhar na vida desta jovem extraordinária que falava 4 idiomas fluentemente, que preferia estudar a dançar em bailes e que se tornou uma peça no jogo político mais perigoso do século XVI. Prepare-se para conhecer a história da Rainha dos 9 Dias. Uma história de ambição, fé, traição e coragem diante da morte. Lady Jane Grey nasceu em outubro de 1537, em Bradgate Park, Leicestershire, numa Inglaterra que fervia com as transformações religiosas promovidas por Henrique VIII. Mas aqui está o primeiro fato surpreendente. Jane não nasceu para ser rainha. Na verdade, ela estava bem distante da linha sucessória quando veio ao mundo. Seu pai, Henry Grey, era o Marquês de Dorset, e sua mãe, Frances Brandon, era filha de Maria Tudor. Não confundam com a futura rainha Maria I, mas sim com a irmã de Henrique VIII. Isso tornava Jane bisneta de Henrique VII, mas havia muitas pessoas à sua frente na linha de sucessão. A Inglaterra de 1537 estava passando por uma revolução religiosa. Henrique VIII havia rompido com Roma apenas alguns anos antes, criando a Igreja da Inglaterra. Mas aqui está algo fascinante. Enquanto o rei estava ocupado casando e executando esposas, uma revolução intelectual silenciosa estava acontecendo nas casas nobres. A educação humanista estava florescendo, especialmente para as mulheres. Jane foi criada neste ambiente. Desde muito pequena, demonstrou uma inteligência excepcional. Aos 6 anos já lia em grego e latim. Aos 10, dominava o francês e o italiano. Mas não era apenas uma questão de memorizar vocabulário. Jane realmente compreendia e amava o aprendizado de uma forma que impressionava até os estudiosos mais eruditos de sua época. Roger Ascham, o famoso educador que também foi tutor da futura rainha Elizabeth I, visitou a casa dos Grey quando Jane tinha cerca de 13 anos. Ele ficou espantado ao encontrá-la lendo Platão em grego no jardim, enquanto toda a família havia saído para caçar. Quando perguntou por que ela não estava com os outros, Jane respondeu algo que nos dá uma pista sobre sua personalidade. Ela disse que encontrava mais prazer na companhia dos livros do que nos jogos e diversões que outros consideravam prazerosos. Mas nem tudo eram flores na educação de Jane. Seus pais, especialmente sua mãe Frances, eram extremamente rígidos e ambiciosos. Eles viam na inteligência excepcional da filha uma oportunidade de ascensão social. Jane foi criada com disciplina férrea. Qualquer erro era punido severamente. Esta pressão constante moldaria profundamente sua personalidade, tornando-a uma jovem séria, introspectiva e profundamente religiosa. E aqui entra um elemento crucial da história: a religião. Jane cresceu durante os últimos anos do reinado de Henrique VIII, quando a Inglaterra estava se tornando cada vez mais protestante. Ela absorveu não apenas os ensinamentos da Reforma, mas desenvolveu convicções protestantes profundas e sinceras. Para Jane, não se tratava apenas de política, era uma questão de fé genuína. Quando Henrique VIII morreu em 1547, Jane tinha apenas 10 anos, mas já era considerada uma das jovens mais eruditas da Inglaterra. O trono passou para Eduardo VI, filho de Henrique com Jane Seymour, um menino de apenas 9 anos. Mas aqui está onde a história fica interessante. Eduardo era um protestante convicto, e durante seu reinado, a Inglaterra se tornaria oficialmente protestante. Com Eduardo VI no trono, a Inglaterra entrou numa fase de protestantismo mais radical. O jovem rei, embora criança, era extremamente inteligente e tinha convicções religiosas muito firmes. Ele foi educado pelos melhores tutores protestantes da época e desenvolveu uma amizade epistolar com Lady Jane Grey. Sim, vocês ouviram bem. O rei da Inglaterra e Jane trocavam cartas sobre teologia. Imaginem 2 adolescentes discutindo questões doutrinárias complexas por correspondência. Eduardo admirava profundamente a erudição de Jane, e ela, por sua vez, via no jovem rei um aliado em suas convicções protestantes. Mas enquanto estes 2 jovens discutiam teologia, os adultos ao redor deles tramavam. O pai de Jane, Henry Grey, havia sido elevado a Duque de Suffolk.
Ele estava cada vez mais próximo do poder, mas também cada vez mais envolvido nas intrigas políticas da corte. Aqui entra um personagem fundamental desta história: John Dudley, Duque de Northumberland. Dudley era o homem mais poderoso da Inglaterra depois do próprio rei. Ele era o Lorde Protetor, efetivamente governando em nome do jovem Eduardo. E Dudley tinha um plano audacioso. Em 1553, quando Jane tinha apenas 15 anos, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela foi forçada a se casar com Guilford Dudley, filho do Duque de Northumberland. Notem bem, ela foi forçada. Jane não queria este casamento. Ela implorou aos pais que não a obrigassem a casar, mas foi inútil. O casamento aconteceu em 25 de maio de 1553, numa cerimônia tripla, onde também se casaram a irmã de Jane, Catherine, com o herdeiro do conde de Pembroke e outra filha de Northumberland. Foi uma clara aliança política, unindo as famílias mais poderosas do reino protestante. Jane odiava seu novo marido. Guilford Dudley era descrito como um jovem bonito, mas arrogante e mimado. Após o casamento, Jane se recusou a viver com ele, preferindo permanecer na casa dos pais. Esta tensão matrimonial seria apenas mais um fardo na vida já complicada da jovem. Mas por que Northumberland organizou este casamento? Aqui está o segredo que poucos na época conheciam. O rei Eduardo VI estava morrendo. Ele havia contraído tuberculose e os médicos sabiam que não viveria muito mais. Eduardo tinha apenas 15 anos, mas já sentia a morte se aproximando. E aqui entra um dos aspectos mais fascinantes desta história. Eduardo VI, mesmo sendo uma criança, estava desesperadamente preocupado com o futuro religioso da Inglaterra. Segundo a linha sucessória estabelecida por seu pai Henrique VIII, o trono deveria passar para sua meia-irmã, Maria Tudor. Mas havia um problema enorme. Maria era católica fervorosa. Eduardo sabia que se Maria assumisse o trono, ela tentaria reverter toda a reforma protestante. Todas as mudanças religiosas dos últimos anos seriam desfeitas. Para um jovem rei que via o catolicismo como heresia, isto era inaceitável. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu alterar a linha sucessória. Em seu testamento, Eduardo excluiu suas meio-irmãs Maria e Isabel. Sim, a futura Elizabeth I também foi excluída, e nomeou Lady Jane Grey como sua herdeira. Por que Jane? Primeiro, ela tinha sangue Tudor, era bisneta de Henrique VII. Segundo, ela era uma protestante convicta e erudita. Terceiro, e este é um ponto crucial, ela estava casada com o filho de Northumberland, o homem que efetivamente controlava o reino. Mas havia um problema. Esta mudança na sucessão era tecnicamente ilegal. O parlamento havia estabelecido a ordem sucessória, e apenas o parlamento poderia mudá-la. Eduardo estava tentando alterar a sucessão apenas por sua vontade real. Em 6 de julho de 1553, Eduardo VI morreu. Ele tinha apenas 15 anos. Suas últimas palavras foram uma oração pedindo a Deus que protegesse a Inglaterra do papismo e mantivesse a verdadeira religião. Mas a morte do rei foi mantida em segredo por alguns dias, enquanto Northumberland finalizava seus planos. Neste momento, Lady Jane Grey estava em Chelsea, na casa de sua sogra. Ela não sabia que o rei havia morrido, muito menos que havia sido nomeada sua sucessora. Imaginem a cena. Uma jovem de 15 anos, lendo tranquilamente em seu quarto, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Em 9 de julho, Jane foi convocada urgentemente para ir a Sion House, residência dos Dudley. Quando chegou lá, encontrou uma assembleia solene. Seu sogro Northumberland, seus pais, vários nobres e conselheiros. Todos a tratavam de forma estranha, com uma deferência que ela nunca havia experimentado. Foi então que Northumberland fez o anúncio que mudaria sua vida. Vossa Majestade, Eduardo VI morreu e vos nomeou sua sucessora. Sois agora a rainha da Inglaterra. A reação de Jane foi impressionante e nos mostra muito sobre seu caráter. Ela não demonstrou alegria ou ambição. Pelo contrário, desmaiou. Quando recuperou os sentidos, começou a chorar e disse que não era digna de tal honra. Ela sabia que tecnicamente Maria Tudor tinha mais direitos ao trono. Mas aqui está um detalhe fascinante. Após o choque inicial, Jane aceitou a coroa. Por quê? Ela disse posteriormente que acreditou que era a vontade de Deus. Em suas próprias palavras,
Ela viu sua elevação como um meio de proteger a verdadeira religião na Inglaterra. Para Jane, aceitar a coroa não era ambição pessoal, mas dever religioso. Em 10 de julho de 1553, Lady Jane Grey foi proclamada Rainha da Inglaterra na Torre de Londres. A cerimônia foi estranha. Houve pouco entusiasmo popular. Na verdade, quando os arautos proclamaram a nova rainha nas ruas de Londres, a reação do povo foi mais de surpresa do que de celebração. Jane instalou-se nos aposentos reais na Torre de Londres. Aqui está um detalhe irônico e sombrio. Ela estava morando no mesmo lugar onde seria executada menos de 7 meses depois. A torre era tradicionalmente onde os novos monarcas ficavam antes da coroação, mas também era a prisão mais famosa da Inglaterra. Durante seus 9 dias como rainha, Jane demonstrou uma personalidade notável. Ela se recusou a coroar seu marido Guilford como rei, oferecendo-lhe apenas o título de duque. Isto causou uma briga terrível com a família Dudley, que esperava que Guilford compartilhasse o poder real. Jane, porém, foi inflexível. Ela disse que a coroa era sua por direito divino e não dividiria sua autoridade. Esta atitude mostra algo importante sobre Jane. Apesar de jovem e inexperiente, ela tinha princípios firmes e não se deixava manipular facilmente. Ela pode ter sido forçada a aceitar a coroa, mas uma vez rainha, tentou exercer autoridade real. Mas enquanto Jane estabelecia sua autoridade na Torre de Londres, algo crucial estava acontecendo no resto da Inglaterra. O povo não a aceitava como rainha legítima. Maria Tudor, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, não havia aceitado passivamente sua exclusão da sucessão. Quando soube da morte de Eduardo e da proclamação de Jane, ela agiu rapidamente. Em vez de fugir do país como Northumberland esperava, Maria se dirigiu para East Anglia e começou a reunir apoiadores. E aqui está algo surpreendente. Mesmo sendo católica, Maria recebeu apoio massivo. Por quê? Primeiro, ela era filha legítima de Henrique VIII, e as pessoas a viam como a verdadeira herdeira. Segundo, muitos ingleses, mesmo protestantes, consideravam a alteração da sucessão por Eduardo como ilegal. Terceiro, havia ressentimento contra os Dudley, que eram vistos como usurpadores gananciosos. Em poucos dias, Maria havia reunido um exército de cerca de 15.000 homens. Northumberland, percebendo o perigo, saiu de Londres com suas tropas para enfrentar Maria. Este foi um erro fatal. Ele deixou a capital praticamente desprotegida. Enquanto isso, Jane permanecia na torre, cada vez mais isolada e apreensiva. Ela começou a perceber que sua posição estava se tornando insustentável. Os navios de guerra que deveriam apoiar Northumberland se declararam a favor de Maria. Cidades inteiras proclamavam Maria como a verdadeira rainha. Em 19 de julho, apenas 9 dias após ser proclamada rainha, Jane foi informada por seu próprio pai que ele havia proclamado Maria Tudor como rainha verdadeira. Henry Grey, tentando salvar sua própria vida, abandonou a filha. A reação de Jane foi dignificada. Ela não implorou nem chorou. Simplesmente disse: "Se este é o caso, estou contente em deixar de ser rainha." Ela removeu suas joias reais e se entregou como prisioneira. A queda de Lady Jane Grey foi tão rápida quanto sua ascensão. Em questão de horas, ela passou de rainha da Inglaterra para prisioneira de alta traição. Maria Tudor entrou triunfalmente em Londres em 3 de agosto de 1553, sendo aclamada pela população como a rainha legítima. Uma das primeiras decisões de Maria foi sobre o que fazer com Jane. Aqui está algo interessante. Inicialmente, Maria mostrou clemência. Ela reconhecia que Jane havia sido manipulada por homens mais velhos e ambiciosos. Maria disse que Jane era apenas uma criança que foi usada, e indicou que poderia ser perdoada. Jane foi mantida na Torre de Londres, mas em condições relativamente confortáveis. Ela tinha seus próprios aposentos, podia receber visitas limitadas e tinha acesso a livros. Para uma jovem que sempre amou estudar, isto era quase uma bênção disfarçada. Durante estes meses de prisão, Jane escreveu extensivamente. Suas cartas e ensaios deste período revelam uma mente notável, madura além de seus anos, profundamente religiosa, mas também surpreendentemente corajosa diante da incerteza. Northumberland, por outro lado, não teve a mesma sorte.
Ele foi executado em agosto de 1553, após uma tentativa patética de salvar sua vida, convertendo-se ao catolicismo no último minuto. Esta conversão não o salvou, mas causou nojo até mesmo entre seus apoiadores protestantes. Guilford Dudley, marido de Jane, também foi mantido como prisioneiro na torre. Curiosamente, parece que durante a prisão o relacionamento entre Jane e Guilford melhorou. Talvez o sofrimento compartilhado tenha criado alguma afeição entre eles. Ou talvez Jane tenha sentido pena do jovem que, como ela, havia sido usado pelos planos ambiciosos de seu pai. Durante o outono de 1553, Maria começou a implementar sua agenda católica. Ela restaurou a missa latina, trouxe de volta os bispos católicos e iniciou negociações para reconciliar a Inglaterra com Roma. Mas Maria era inteligente o suficiente para proceder com cuidado. Ela sabia que mudanças muito rápidas poderiam causar rebelião. Jane, da sua prisão, observava estas mudanças com crescente horror. Para ela, ver a Inglaterra voltar ao que considerava idolatria papista era profundamente perturbador. Ela começou a escrever tratados defendendo a fé protestante, demonstrando um conhecimento teológico impressionante para alguém de apenas 16 anos. Aqui está um detalhe fascinante. Maria tentou converter Jane ao catolicismo. Ela enviou seus próprios capelães para debater com a jovem prisioneira. Estas disputas teológicas na Torre de Londres eram extraordinárias. Imagine padres católicos eruditos tentando convencer uma adolescente protestante a mudar de fé. Jane não apenas resistiu a estas tentativas, mas demonstrou um conhecimento das escrituras e da doutrina que impressionou até mesmo seus adversários. Um dos capelães de Maria, Dr. Feckenham, desenvolveu uma admiração genuína por Jane, mesmo não conseguindo convertê-la. Durante estas discussões, Jane mostrou uma coragem intelectual notável. Ela não apenas defendeu suas crenças, mas atacou ativamente a doutrina católica. Suas críticas eram eruditas e bem fundamentadas. Ela citava os pais da Igreja, debatia sobre transubstanciação, questionava a autoridade papal. Mas enquanto Jane debatia teologia na prisão, eventos externos estavam selando seu destino. Maria havia anunciado sua intenção de se casar com Felipe II da Espanha. Este casamento era extremamente impopular na Inglaterra. As pessoas temiam que o país se tornasse uma província espanhola. A oposição ao casamento espanhol levou a conspirações e, eventualmente, a uma rebelião aberta. Em janeiro de 1554, Sir Thomas Wyatt liderou uma revolta em Kent, marchando sobre Londres com o objetivo de impedir o casamento de Maria e colocar Elizabeth Tudor no trono. E aqui está onde a tragédia de Jane se aprofunda. Seu pai, Henry Grey, juntou-se à rebelião de Wyatt. Este foi o erro fatal que selaria o destino de Jane. Enquanto ela permanecia como uma prisioneira relativamente protegida, seu pai decidiu apostar tudo numa última tentativa de poder. A rebelião fracassou. Wyatt foi derrotado e capturado em fevereiro de 1554. Henry Grey foi preso novamente, desta vez sem esperança de perdão. E Maria Tudor tomou uma decisão terrível. Se a família Grey continuava a conspirar, então era hora de eliminar permanentemente a ameaça que representavam. A decisão de Maria de executar Lady Jane Grey foi um dos momentos mais controversos de seu reinado. Até então, a jovem ex-rainha havia sido tratada com relativa clemência. Mas a participação de Henry Grey na rebelião de Wyatt mudou tudo. O Conselho de Maria argumentou que enquanto Jane vivesse, ela seria sempre um ponto focal para conspirações protestantes. Eles tinham razão. Mesmo na prisão, Jane havia se tornado um símbolo de resistência à restauração católica. Suas cartas teológicas circulavam secretamente entre os protestantes, inspirando outros a manterem sua fé. Mas aqui está um detalhe crucial que torna esta decisão ainda mais trágica. Jane genuinamente não tinha ambições políticas. Durante sua prisão, ela havia rejeitado várias tentativas de resgatá-la. Quando soube da rebelião de seu pai, ficou furiosa. Ela entendeu imediatamente que isto selaria sua condenação. Em 7 de fevereiro de 1554, Jane foi formalmente julgada por alta traição junto com seu marido Guilford. O julgamento foi uma formalidade. Numa Inglaterra onde a traição era definida como qualquer ato contra a vontade do monarca, a simples aceitação da coroa por Jane constituía crime capital. Jane conduziu-se com dignidade durante o julgamento. Quando perguntada como se declarava, ela admitiu que tecnicamente havia cometido traição ao aceitar a coroa,
mas argumentou que havia agido sob coação. Ela disse: "Eu reconheço que fui proclamada rainha contra minha vontade, mas uma vez proclamada, usei essa autoridade. A sentença foi inevitável. Morte. Tanto Jane quanto Guilford foram condenados a serem executados. Para Jane, sendo mulher, a sentença era ser queimada viva ou decapitada, conforme a misericórdia da rainha. Para Guilford, sendo homem, era a morte por enforcamento, arrastamento e esquartejamento. Mas Maria ainda não estava completamente decidida sobre executar a sentença. Ela fez uma última tentativa de salvar Jane. Enviou o Dr. Feckenham, o capelão que havia debatido com ela, para uma última tentativa de conversão. Se Jane se tornasse católica, sua vida seria poupada. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. Dr. Feckenham havia desenvolvido afeição genuína por Jane durante seus debates teológicos. Ele realmente queria salvá-la, não apenas convertê-la. Suas conversas finais foram tocantes. Um velho padre católico implorando a uma jovem protestante para salvar sua própria vida. Jane foi gentil, mas inflexível. Ela disse a Feckenham: "Eu nasci protestante e morrerei protestante." Ela explicou que não podia negar suas convicções apenas para salvar sua vida terrena, pois isto condenaria sua alma eterna. Para Jane, a integridade espiritual valia mais que a vida física. Esta conversa nos mostra algo profundo sobre o caráter de Jane. Ela não era uma fanática cega. Suas cartas mostram que ela entendia perfeitamente as consequências de sua recusa. Ela simplesmente escolheu a morte antes da traição às suas convicções. A execução foi marcada para 12 de fevereiro de 1554. Na manhã da execução, algo terrível aconteceu que tornaria os últimos momentos de Jane ainda mais traumáticos. Ela foi forçada a assistir à execução de seu marido Guilford. Guilford foi executado primeiro, na Tower Hill, do lado de fora da Torre de Londres. A execução foi pública, como era costume para homens da nobreza. Da janela de seus aposentos, Jane viu o corpo decapitado de Guilford sendo trazido de volta à torre, numa carroça coberta de sangue. Imaginem o horror desta cena. Uma jovem de 16 anos, vendo o cadáver mutilado do homem com quem estava casada há apenas 8 meses. Mesmo que o casamento tivesse sido forçado e ela não o amasse profundamente, presenciar tal brutalidade deve ter sido devastador. Jane foi então conduzida para seu próprio local de execução dentro da Torre de Londres, na Tower Green. Por ser mulher da alta nobreza, ela teve o privilégio de uma execução privada, longe dos olhos da multidão. A manhã de 12 de fevereiro de 1554 amanheceu fria e cinzenta em Londres. Lady Jane Grey acordou cedo, sabendo que seria seu último dia de vida. Aos 16 anos, ela enfrentaria a morte com uma coragem que impressionaria até mesmo seus carrascos. Jane passou suas últimas horas escrevendo. Ela deixou várias cartas, uma para sua irmã mais nova Catherine, outras para amigos protestantes, e uma famosa mensagem escrita na parede de sua prisão usando um alfinete. Nesta mensagem, ela escreveu em latim, Jane Dudley, usando o nome de casada, seguido de versos sobre a vanidade da vida terrena. Às 9 da manhã, Jane foi informada de que era hora. Ela se vestiu completamente de preto, como era apropriado para uma execução. Mas aqui está um detalhe tocante. Ela carregava consigo um pequeno livro de orações protestante. Mesmo nos seus últimos momentos, sua fé permanecia firme. A procissão até Tower Green foi pequena. Apenas os oficiais necessários, algumas testemunhas, e Dr. Feckenham, que havia solicitado permissão para acompanhá-la até o fim. A presença do capelão católico ao lado da jovem protestante mostra como até mesmo seus adversários religiosos haviam desenvolvido respeito por ela. No cadafalso, Jane encontrou uma pequena multidão de cerca de 200 pessoas, oficiais da torre, guardas e alguns nobres que haviam recebido permissão para testemunhar. O algoz estava esperando, um homem profissional que havia executado muitos nobres. Ao lado dele estava o bloco de madeira e o machado afiado. Jane subiu no cadafalso com passos firmes. Aqui está algo impressionante. Ela não demonstrou medo visível. Testemunhas disseram que ela parecia mais pálida que o normal, mas manteve sua compostura até o fim. Sua educação aristocrática havia lhe ensinado que morrer com dignidade era o último ato de nobreza. Segundo o costume, Jane tinha o direito de fazer um discurso final,
Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas e revelam muito sobre seu caráter. Ela começou reconhecendo que havia pecado contra a Rainha Maria ao aceitar a coroa, mas pediu que todos soubessem que havia agido de boa fé. Ela disse: "Eu me submeto de boa vontade à morte, conhecendo que este castigo é justo. Eu peço a todos vocês que sejam testemunhas de que morro como verdadeira cristã, esperando ser salva apenas pela misericórdia de Deus, através dos méritos de seu Filho Jesus Cristo." Então ela fez algo extraordinário. Ela perdoou publicamente a todos os que haviam causado sua morte, incluindo especificamente a Rainha Maria. "Eu perdoo de coração a todos", ela disse, "assim como espero ser perdoada por Deus." Jane então entregou suas luvas e lenço a 2 de suas damas de companhia como lembranças. Ela deu seu livro de orações a Sir John Bridges, o tenente da torre, no qual havia escrito uma mensagem final: "Se minha morte puder comprar uma vida mais feliz para vocês, eu a sofrerei de boa vontade." Chegou então o momento mais terrível. Jane se ajoelhou diante do bloco, mas quando cobriu os olhos com uma venda, não conseguiu ver onde colocar a cabeça. "Onde está?" ela perguntou, tateando com as mãos. "O que devo fazer?" Um dos espectadores a guiou gentilmente até a posição correta. Jane colocou a cabeça no bloco e estendeu as mãos. Suas últimas palavras foram uma oração: "Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito." O algoz levantou o machado e, com um único golpe preciso, cortou sua cabeça. Lady Jane Grey, a rainha dos 9 dias, estava morta. Tinha apenas 16 anos, 6 meses e alguns dias. A execução de Lady Jane Grey enviou ondas de choque através da Europa. Mesmo para os padrões do século XVI, a execução de uma jovem de 16 anos por crimes essencialmente políticos foi vista como excessiva. Embaixadores estrangeiros relataram o evento com horror, e muitos ingleses, mesmo católicos, questionaram a necessidade da morte de Jane. Maria Tudor rapidamente percebeu que havia cometido um erro político. A execução de Jane não eliminou a oposição protestante, pelo contrário, criou uma mártir. Jane morta tornou-se mais perigosa para a causa católica do que Jane viva jamais havia sido. As cartas e escritos teológicos de Jane começaram a circular secretamente entre os protestantes ingleses. Suas palavras corajosas diante da morte inspiraram outros a manterem sua fé durante as perseguições que se seguiram. Quando Maria iniciou suas famosas queimas de hereges, que lhe valeram o apelido de Maria, a Sanguinária, muitos protestantes se lembravam do exemplo de Jane. Mas o legado de Jane vai além de sua função como mártir protestante. Ela representa algo único na história inglesa. Uma mulher jovem, que por 9 dias exerceu poder real absoluto numa época quando as mulheres tinham pouquíssima autoridade política. Durante seus breves dias como rainha, Jane tomou decisões independentes. Recusou-se a coroar seu marido, assinou documentos oficiais e tentou governar segundo suas próprias convicções. Isto a torna uma precursora das grandes rainhas inglesas como Elizabeth Meiro e Victoria. Sua educação excepcional também a torna um símbolo do renascimento inglês. Jane foi produto da nova educação humanista que estava transformando a Europa. Ela falava múltiplas línguas, lia filosofia clássica, debatia teologia com eruditos e escreveu tratados que demonstram uma mente de primeira qualidade. Em muitos aspectos, ela estava séculos à frente de seu tempo. A história de Jane também ilustra perfeitamente os perigos da política Tudor. A Inglaterra do século XVI era um lugar onde as mudanças dinásticas podiam significar a diferença entre vida e morte, onde a religião e a política estavam inextricavelmente ligadas e onde até mesmo crianças podiam se tornar peças num jogo mortal de poder. Sua execução também marca um momento crucial na história inglesa. Foi uma das últimas vezes que a linha sucessória foi alterada pela força. Após a morte de Jane, ficou estabelecido que a sucessão devia seguir as leis parlamentares, não a vontade individual dos monarcas. Elizabeth I, que assumiu o trono em 1558 após a morte de Maria, nunca esqueceu a lição da história de Jane Grey. Elizabeth sabia que sua própria legitimidade dependia do respeito às leis sucessórias estabelecidas pelo parlamento. A memória de Jane pode ter influenciado Elizabeth a ser mais cautelosa com execuções políticas. A história de Jane também ressoa através dos séculos como um conto sobre a coragem de convicções. Numa época de oportunismo político, Jane manteve suas crenças até a morte. Ela poderia ter salvado sua vida se tornando católica,
mas escolheu a integridade espiritual. Para os historiadores, Jane representa um dos grandes "e se" da história inglesa. E se ela tivesse conseguido se manter no trono? Como teria sido uma Inglaterra governada por uma mulher erudita e protestante convicta na década de 1550? Teria ela se tornado uma governante eficaz? Ou suas convicções rígidas a teriam tornado uma tirana religiosa? Nunca saberemos as respostas. Mas podemos reconhecer que Lady Jane Grey foi uma figura extraordinária. Em apenas 16 anos de vida, ela demonstrou uma inteligência excepcional, coragem moral admirável e uma dignidade diante da morte que impressiona até hoje. Sua tumba na capela de São Pedro ad Vincula, dentro da Torre de Londres, é simples e sem ostentação, apropriada para alguém que sempre preferiu a simplicidade à grandeza. Por séculos, visitantes têm vindo prestar homenagens à jovem que foi rainha por 9 dias e mártir para sempre. Em 1554, poucos podiam imaginar que a morte desta adolescente seria lembrada e honrada mais de 470 anos depois. Mas Jane Grey transcendeu seu tempo e suas circunstâncias trágicas para se tornar um símbolo eterno de coragem, integridade e fé inabalável. A literatura inglesa imortalizou sua história, de baladas populares do século XVI a romances históricos modernos. A figura de Jane continua fascinando escritores e leitores. Dramaturgos como John Banks no século XVII e escritores como Alison Weir, em nossos dias, encontraram em Jane uma heroína perfeita, jovem, inteligente, corajosa e tragicamente destinada à morte. Pintores também foram atraídos por sua história. O famoso quadro A Execução de Lady Jane Grey, por Paul Delaroche, pintado em 1833, captura o drama e a tragédia de seus últimos momentos. A pintura mostra Jane vendada, tateando pelo bloco, enquanto suas damas de companhia se desesperam ao fundo. Esta imagem se tornou uma das representações visuais mais poderosas da história inglesa. Mas talvez o legado mais importante de Jane Grey seja o exemplo que ela deixou sobre como viver e morrer com princípios. Em nossa época de compromissos políticos e oportunismo, a história de uma jovem que escolheu a morte antes de trair suas convicções tem uma relevância especial. Jane Grey nos ensina que a verdadeira nobreza não vem do berço, mas do caráter. Ela nos mostra que a educação e o conhecimento são tesouros que ninguém pode tirar de nós, e sua morte corajosa nos lembra que algumas coisas, a integridade, a fé genuína, a honestidade consigo mesmo, valem mais que a própria vida. A história de Lady Jane Grey é mais que um episódio trágico da história inglesa. É uma janela para compreendermos toda uma época. Através de sua vida breve, mas intensa, vemos os conflitos religiosos que dividiram a Europa, as transformações educacionais do Renascimento e os jogos cruéis de poder que caracterizavam as cortes reais. Jane nasceu numa Inglaterra em transformação e morreu numa Inglaterra ainda em convulsão. Ela viveu apenas 16 anos, mas estes foram anos que testemunharam mudanças monumentais na história de seu país. Da ruptura de Henrique VIII com Roma, até as tentativas de restauração católica de Maria Tudor, Jane cresceu no epicentro de uma revolução religiosa e política. Sua educação excepcional fez dela uma das mulheres mais eruditas de sua época. Numa era quando a maioria das mulheres, mesmo nobres, recebia educação limitada, Jane dominava idiomas clássicos, filosofia e teologia. Ela personificou os ideais renascentistas de educação humanística. Seu breve reinado de 9 dias, embora politicamente insignificante, foi simbolicamente importante. Jane demonstrou que uma mulher jovem podia exercer autoridade real com competência e dignidade. Ela tomou decisões independentes e tentou governar segundo seus próprios princípios, preparando o terreno para futuras rainhas como Elizabeth Miama. Sua morte foi o ato final de uma vida vivida com integridade. Enfrentando a escolha entre vida e convicções, Jane escolheu suas crenças. Esta escolha a transformou de uma figura política menor numa inspiração duradoura. Para nós, no século XXI, a história de Jane Grey oferece várias lições importantes. Ela nos lembra que a educação é libertadora. Mesmo numa prisão cercada de inimigos, Jane encontrou força em seu conhecimento e suas crenças. Ela nos ensina sobre a coragem moral, a disposição de defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso tem custos pessoais altos. Jane também nos mostra os perigos do fanatismo e da intolerância religiosa.
Sua morte foi resultado direto da incapacidade de sua época de aceitar diferenças religiosas. Católicos e protestantes se matavam mutuamente em nome de Deus, esquecendo os ensinamentos de misericórdia e amor que ambos diziam seguir. Talvez o aspecto mais tocante da história de Jane seja sua humanidade fundamental. Apesar de toda sua erudição e posição social, ela era, no final, uma adolescente assustada, enfrentando forças muito maiores que ela. Suas lágrimas quando foi proclamada rainha, seu medo antes da execução, sua gentileza com Dr. Feckenham, tudo isso nos lembra que por trás dos grandes eventos históricos sempre há pessoas reais com sentimentos e medos humanos. A Rainha dos 9 Dias reinou por menos de 2 semanas, mas seu legado perdura há mais de 4 séculos. Ela nos ensina que a grandeza não se mede em anos de poder, mas em momentos de coragem, que a verdadeira educação forma não apenas a mente, mas o caráter, e que às vezes é melhor morrer com honra do que viver sem princípios. Lady Jane Grey viveu uma vida extraordinária numa época extraordinária. Sua história nos lembra que até mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, há indivíduos que brilham com luz própria, jovens que enfrentam tiranos, estudantes que desafiam a ignorância e pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias. Que sua memória continue inspirando aqueles que, como ela, valorizam o conhecimento, defendem suas convicções e escolhem a coragem em face do medo. E aí, pessoal? O que acharam desta história incrível de Lady Jane Grey? Uma jovem de apenas 16 anos que enfrentou reis, debateu com teólogos, governou um reino e morreu como uma heroína. Histórias como esta mostram que a fé reformada sempre teve seus mártires e heróis corajosos. Se vocês gostaram deste conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal Tulipa Reformada e deixar aquele like maroto para mais vídeos assim. Temos muito mais histórias fascinantes da Reforma Protestante, biografias de grandes reformadores e análises históricas que vão abrir seus olhos para as raízes da nossa fé. Deixem nos comentários qual personagem histórico vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Até a próxima, e que Deus os abençoe.